Um eterno aprendiz, uma pessoa que entendeu que a gente tem uma jornada muito grande de evolução pela frente e é por este motivo que a gente veio para cá. Então eu me considero um aprendiz, uma pessoa em busca o tempo todo, alguém que acredita muito na evolução própria e das pessoas e que batalha muito por isso. Uma pessoa inquieta, eu me considero um pouco desassossegado, para homenagear o meu maior poeta, Fernando Pessoa. E esse desassossego e essa inquietação, eu acho que me traduz um pouco, porque quando você percebe coisas e se incomoda com elas, é a hora que você lembra da tua humanidade. Eu sou uma pessoa que gosto muito da frase, nada do que é humano me é indiferente. E nessa busca, eu acho que a nossa obrigação é trazermos quem está ao nosso lado também para uma situação e um patamar diferente de evolução. Então, um buscador, eu diria um eterno aprendiz e um buscador. O sentido da vida é existirmos a que será que se destina, né? Você toca num dos pontos mais importantes para mim, que é qual é o teu propósito de vida? Né? Qual é o sentido da tua vida? E para mim, o sentido da vida é justamente você compreender que você veio com uma missão e que você deve aprender coisas para que o teu espírito evolua. Eu gosto muito de uma frase que é: nós não somos humanos vivendo uma experiência terrestre, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrestre, né? Uma experiência terrena. Então o propósito da vida e o sentido da vida é você evoluir e contribuir para que as pessoas também possam fazer este mesmo movimento. Quando eu penso em sentido da vida, eu lembro muito de um dos livros que mais me impactou na vida, que foi Em Busca de Sentido. Um prisioneiro de campos de concentração, foi prisioneiro de Auschwitz, Viktor Frankl, e ele era um psiquiatra que perdeu a família inteira nos campos e ele começou a analisar o comportamento do ser humano. Por que este sobreviveu e este não? E ele entendeu, quando acabou a guerra e ele voltou para a atividade de consultório, ele entendeu que aquela pessoa que conseguia dar um sentido para a sua vida, ainda que vivendo dores tão cruéis e desumanas quanto no campo, era a pessoa que tinha por que viver. Era uma pessoa que tinha um fio positivo que o conduzia para o lado da luz do humano, né? Então, eu acho que o sentido da vida, para mim, é, de novo, evoluir e trazer junto o maior número possível de pessoas. Você precisa contribuir para a evolução, não própria apenas, mas sua, dos grupos, da sociedade e do quanto mais você puder abranger os grupos e pessoas que vão poder se beneficiar a partir do teu exemplo, a partir da tua conduta, a partir da energia que você pode mandar para as pessoas. É um pouco clichê dizer que eu gostaria de ter feito a diferença, mas eu gostaria que, se alguém for indagado de como foi ter convivido comigo ou ter tido a oportunidade de uma aproximação maior, eu gostaria muito que essas pessoas tivessem boas memórias. Boas memórias, boas lembranças. Olha, eu aprendi isto, ele contribuiu para que eu ampliasse um pouco o meu olhar, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de entender que um ponto de vista é só a vista de um ponto. E se a gente ampliar esse olhar? E se a gente pensar em outras perspectivas e outras possibilidades? Então, se alguém lembrar de mim como alguém que perturbou, num sentido muito positivo, no sentido de propor reflexões, de trazer algumas reflexões e questionamentos, eu acho que já terá valido a pena. Da ingenuidade que a gente tem no começo da vida. Quando você acredita mais no ser humano, porque você não viveu ainda experiências do lado da sombra. Então é quase que... Eu não acredito muito naquela
inocência da criança como a gente acreditava no passado, né? A criança tem também lado luz, lado sombra, eu acho que traz alguns conteúdos, mas eu tenho saudade daquela, não é da ingenuidade, mas é da possibilidade de ver algo pela primeira vez e se encantar com isto. E aquela pureza que você tem de não ter vícios ou de não trazer cicatrizes. Isso só lá no começo, porque depois você aprende que cicatrizes fazem parte e que, à medida que você transforma estas experiências dolorosas em algo de aprendizado e evolução, você dá sentido a cada um destes movimentos. Mas é saudade um pouco daquele período de mais leveza. E eu acho que quando a gente, por exemplo, propõe, em idade adulta, resgatar a nossa criança interna, talvez seja justamente trazer um pouco dessa leveza, desse otimismo, da positividade. Então, apesar de saudade te remeter a alguma coisa do passado, é uma ideia boa você... Como é que eu trago esta experiência, que foi muito boa do passado, para os meus dias atuais? E como que eu renovo a experiência e renovo a crença no ser humano, apesar de olhar um lado que às vezes dói muito. Eu vejo a vida melhor no futuro, né? Já dizia a musiquinha. Eu queria muito que num futuro, que de preferência fosse bem próximo, as pessoas realmente se respeitassem umas às outras e se importassem com as outras. Eu acho que hoje a gente vê muito um desfile de egos, as pessoas que de alguma maneira não enxergam muito além do seu próprio mundo e de si, né? Então eu gostaria muito que no futuro, e eu acredito nisso, como eu acredito que a gente veio para evoluir, eu acho que se no futuro nós conseguirmos como humanidade galgar 1 degrau, 2, ou quantos for possível, numa escala hierárquica de qualidade de ser, a gente vai poder valorizar mais os outros e nos importarmos mais com a dor do outro e com o que o outro vive, um mundo onde as pessoas resgatem a empatia e verdadeiramente se coloquem no lugar do outro e façam ao outro aquilo que gostariam que fizessem para si, né, o que fosse feito para si. Então é uma crença que eu tenho de um modelo onde a pessoa sai de algo egocêntrico para ir para um etnocêntrico, mundocêntrico, cosmocêntrico, né? É um modelo que existe já de elevação do nível de consciência. Então eu vejo no futuro pessoas que saiam desse espécie de torpor, transe, porque parece que tem muita gente que se encontra um pouco anestesiada, tão em si mesmada, que esquece que além de si há outras pessoas e que também merecem respeito, amor, oportunidades. Então eu queria um mundo de mais oportunidades.